Hoje o meu papo é com a psicóloga, consteladora sistêmica, escritora e arte-terapeuta, Gilce Velasco. Gilce, obrigada por estar aqui de novo com a gente. A gente fez aí um bate-papo super legal já com você sobre constelação. E hoje, Gilce, eu te convidei para vir aqui para a gente conversar sobre um tema que não é um tabu, mas é um tema bem difícil da gente lidar, porque eu acho que as coisas mudaram muito. Como é que a gente fala com crianças ou como é que a gente fala com adolescentes quando tem alguma coisa grave acontecendo em casa? Seja a doença de uma pessoa, seja, por exemplo, a separação de pais, ou enfim, ou uma falência, né? Muitas vezes, né, acontece um problema financeiro. Até onde a gente pode contar ou deve contar para uma criança, e até onde a gente pode ou deve contar para um adolescente, e quais são as consequências disso tudo? Vamos falar sobre isso hoje? Um pouquinho vamos. Olha, eu já estou gostando de estar aqui, né? Já estou voltando pela segunda vez e estou gostando muito. Olha, eu tenho um lema, tá, Cris? Assim, a verdade protege. E seja criança, seja um adolescente, quer que o que aconteça na família, uma doença, uma falência, uma separação, tem que ser falada, tem que ser conversada com as crianças e com os adolescentes. Porque tem uma coisa que é importante considerar. Os membros da família, eles estão sempre em ressonância. Mesmo que o pai não conte ou a mãe não conte, a criança está sentindo que tem alguma coisa errada, ela está triste, ela começa a chorar, ela começa a ficar irritada, porque é como assim, ela vai pegando todas essas questões que não estão bem resolvidas. Então, o que é melhor? No caso de uma doença, por exemplo, às vezes um dos membros, pode ser o pai, ou a mãe, ou a avó que mora junto, sai daquele circuito, vai para o hospital. A criança não pode ficar sem aquele adulto, nem saber o que aconteceu com ele. Tiraram da vida dela. Então, é importante falar, olha, papai ou a mamãe, enfim, tiveram que ir para o hospital, eles estão sendo tratados, tem uma questão difícil, mas nós estamos fazendo tudo de bom para ele voltar, ok? Eu acho que tem que respeitar a criança, porque ela está em ressonância. E o adolescente, ele já tem uma outra compreensão, ele é capaz de entender um pouco mais. Também ele deve ser respeitado, ser incluído, porque qualquer doença, qualquer falência, qualquer separação, adoece a família, você concorda? Existe um adoecimento de toda a família. Então, quando a gente fala a verdade, a gente está protegendo os nossos filhos e a nós mesmos. E aí os vínculos familiares podem se estreitar mais. Um confiar mais no outro e estarem juntos para resolver aquela questão. Não sei se eu te respondi. Não, mas isso é um bate-papo, né? Não é uma resposta e pergunta. Mas eu lembro que quando eu era pequena, a criança não participava de assunto de adulto, né? Tinha uma diferença muito grande. Não, isso é coisa de adulto, não é coisa de criança. Hoje eu vejo com meus filhos, que já são adultos, mas mesmo quando eles eram mais jovens, como a gente, mais jovem não, né? Menores, né? Porque jovens ainda são, mas como a gente trazia eles para assuntos que antes não eram permitidos, né? E eu queria até conversar com você um pouquinho sobre a questão de doença, por exemplo, né? Eu lembro que quando a minha mãe enfim, teve que se tratar do mieloma múltiplo, né? Eu contei para as crianças o que eram. Tem 4 anos de diferença entre meu filho e minha filha e expliquei o que ia acontecer. Ela ia fazer um transplante de medula e ainda ia ser fora do Brasil, então eu ia me ausentar, né? Sim. Então eu tentei contar para os meus filhos da melhor maneira possível o que estava acontecendo, né? Mas outro dia eu fui surpreendida pela minha filha falando que toda vez que eu viajava com a minha mãe, ela ficava com medo que eu também não voltasse, ou que às vezes minha mãe voltou carequinha, voltou mais fraca. Então ela começou a desenvolver na cabeça dela essa ideia de que de repente eu poderia não voltar também, né? Então aí eu falei, caramba, caprichei e não fiz o que eu devia fazer. Olha, né? Então como é que a gente faz para contar para uma criança? Essas doenças, elas são muito complexas e elas mexem com a família, não tem jeito. Agora, mentir, de repente não falar, quer dizer, omitir, não falar a verdade, e amanhã ela não volta. Então fica uma desconfiança. Senta e conversa. Senta e fala, é um momento difícil da vovó, é um momento assim, ela está indo fazer um tratamento, mas ela volta, porque nós estamos fazendo o melhor para ela.
Entendeu? Eu sinto que precisa de respeito. Antigamente não era assim, Cristine, porque havia outros padrões de comportamento, sabe? Isso não é assunto de criança, não é verdade? Criança não pode saber. Tudo era mentira. Agora, até numa questão não só de doença, como separação dos pais, né? Você falou agora, as brigas. Aí os pais estão brigando lá dentro de casa, brigando. Pior que é quando é na frente dos filhos, né? Aí a criança não entende, porque a criança não quer que pai e mãe se separem, não é mesmo? Não quer. E às vezes tem essas brigas. O que é melhor? Não brigar em frente aos filhos e conversar com os filhos, com uma ressalva. Eu sempre digo isso para os meus clientes, meus pacientes. Falo assim, olha, a mamãe pode se separar do papai, o papai da mamãe, mas no coração de vocês, nós vamos sempre estar juntos. Isso é muito importante, porque a criança numa separação, ela também entra em sacrifício, né, da perda. E as brigas que acontecem, né? O pai briga com a mãe, há uma alienação parental, uma outra coisa. Mas assim, a verdade protege. Né? O acolhimento, porque isso quer dizer diálogo, quer dizer acolhimento, uma escuta ativa. Os problemas podem acontecer, mas as crianças e os adolescentes precisam ser preservados com a verdade. Porque isso fortalece eles também, não os enfraquece. Você acha que às vezes as pessoas acabam mentindo? Com certeza, muitos acabam mentindo e a ressonância está no ar. Veja, se você imaginar que uma criança, o filho, metade é o pai e metade é a mãe, em termos de, né? Eles receberam metade de cada um. Você acha que eles não estão em ressonância com o pai e com essa mãe? Eles estão sentindo o tempo todo o que é bom, o que é ruim. Mesmo que eles morem fora, eles estão sentindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar a verdade. E mentir nunca. Eu sou contra a mentira, inventar uma outra história que não existe. Até, por exemplo, casos assim, eu tenho uma neta de 11 anos e o pai faleceu. Nós fizemos questão de conversar com ela e ela foi ver, se despediu do pai. Não ficou uma fantasia, foi pro céu. Não você tocou num assunto interessante, porque faleceu uma pessoa ano passado e eu fui ao velório e eu fiquei sabendo que a filha de 4 anos, 5 anos, 6, 7 anos tinha ido. Eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus, puseram a menina, ela vai ficar com trauma. E a mãe da menina falou, não, eu queria que ela entendesse que o pai estava indo embora. Então, não é errado. Não, de jeito nenhum. Dentro da psicologia, você pode deixar a criança participar. E deve, porque essa é a verdade. Mais uma vez, é a verdade. Super errado. Porque, assim, no caso da Nina, que é a minha neta, ela foi no enterro do pai. E ela despediu. Ela falou o que ela precisava falar. E ela sabe que o papai ia ficar no coração dela, é onde ele mora hoje. E a mamãe dela, a minha filha, fala dele o tempo todo. Então, isso que importa. Não é uma fantasia. Virou estrelinha, foi para o céu. Não existe, porque ela vai continuar procurando. Mas ele não volta, né? É estrelinha, mas ele volta. Então, assim, ela soube que ele foi, tinha uma questão séria, mas que ele está no coração dela. Isso a fortalece. Então, eu sou a favor da verdade. Com carinho, né, Cristina? Não é contar assim. Não, senta, conversa. Escuta a criança, os temores dela, as angústias, o choro, ela vai chorar, porque a criança também entra em luto. Isso é uma outra coisa. Todo mundo acha que não, né? Não presta atenção na criança. Ela entra em luto como um adulto, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado, mas a verdade protege. Eu digo para vocês, a verdade protege. Esse é meu lema. Eu sei. Não, e a gente vai entendendo e vai vendo que realmente as coisas mudaram, né? E isso aí não pode, a gente tem que evoluir também, né? Claro. Hoje em dia as coisas, a gente realmente dá esse espaço maior para que as crianças e os adolescentes, né, participem. Agora, quando a gente fala de adolescente, a questão é mais delicada, né? Porque o adolescente adora falar, a culpa é sua, a culpa é do papai, ou a culpa é... Adolescente adora botar a culpa de todos os problemas dele no outro, né? Sim, mas eles inclusive, aquele momento que ele começa a se separar do pai e da mãe, né? Porque ele quer saber, ele acha que ele é o tal, que ele sabe de tudo, importa para ele é a turma, né? É que os hormônios estão em alta. Mas assim, super em alta. Então muda, a vida dele muda e a percepção dele com o corpo dele, com ele, com os amigos, com a namorada, muda tudo, entendeu? Mas assim, é uma fase. Os adolescentes, eles têm muitos desafios pela frente, mas também muitas possibilidades. Né? Com certeza. E aí tem muito a ver com pai e mãe, como é que os pais...
Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, porque eu achei que os pais estavam perdidos e os adolescentes também. É uma fase difícil, mas os pais têm que sentar, conversar, perceber o que está acontecendo com aquele filho, por que ele está triste, por que ele está no quarto, por que ele não fala. E hoje, existem 1000 razões que podem estar atrás disso, como o bullying. A gente sabe que tem muitas coisas difíceis. Mas, assim, a autoestima de um adolescente é a coisa mais importante. Então, se os pais tiverem isso em mente, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu cuido do meu filho, eu aceito, eu acolho. O acolhimento, o diálogo, a escuta, é tudo que um jovem precisa. Porque mesmo que ele vá para a turma, porque é natural que ele vai buscar lá fora outros valores, outros padrões, ele tem essa raiz segura do pai e da mãe, né? E me diz uma coisa, no caso, por exemplo, quando a gente estiver falando com o adolescente, em questão, ou mesmo a criança, a mudança de rotina, porque você falou uma coisa certa, às vezes uma pessoa da família está falando, sei lá, no caso de uma doença, então vai começar um tratamento, vai se ausentar, às vezes não tem mais aquela pessoa que quer buscar na escola, enfim, como é que você faz para explicar para a criança a mudança na rotina dela quando alguém que ela ama está doente? Explicando a mudança. É exatamente isso que eu estou falando. Aconteceu algo que tirou o adolescente da rotina dele, ou a criança, ele precisa saber, ele precisa ser ouvido. Então, a explicação, olha, aconteceu, estamos no hospital, o papai está no hospital, a vovó está no hospital, nós vamos mudar a nossa rotina por um tempo, mas não vamos ficar juntos, porque nessa hora o vínculo é muito importante, e a verdade traz o vínculo, fortalece esse vínculo também. Então, quer dizer que uma doença, uma coisa grave que aconteça, uma separação, pode acabar até unindo mais a família, é isso? Com certeza, se eles falam a verdade, se eles se conversam entre eles, né? Agora, você estava falando do adolescente, nessa coisa de ficar doente, eu estava lembrando de um dos temas que eu trabalhei, quando o adolescente vai para o hospital. É um sofrimento, porque ele vai ser manuseado, ele perde a liberdade dele, ele não tem os horários dele, ele não tem os amigos dele. É muito difícil, porque a criança está lá, vai ter que ser tratada, mas o adolescente, ele tem vergonha do corpo, ele não quer mostrar o corpo dele e muitas vezes as equipes, né, não estão preparadas para lidar com o adolescente, que é muito especial, né? Então é uma coisa assim que tem que ser explicada também, o que vai acontecer, porque mudou a comida dele, e ter visitas é importante. Para que o jovem não se sinta isolado, ter visitas é importante, eu diria para você. Então, falando desse negócio de visita, a criança também deve visitar alguma pessoa que esteja no hospital em tratamento, então? Quando for possível, né? Existem casos que é possível. Aí ela vê que ele está lá e ele vai ficar feliz com a visita da criança, né? Eu acho que, inclusive, na Inglaterra, eles estão fazendo uma experiência assim, que os avós tomam conta de crianças. Você viu sobre isso? Não. São, assim, lugares onde ficam os idosos, né? E as crianças estão vindo e eles tomam conta daquelas crianças. Eles ficam tão felizes, entendeu? Então, uma criança traz um sorriso sempre, né? Traz uma alegria. Ela não vai lá pensando em finitude. Ela vai lá para ver o avô, ela vai lá para ver a mãe e ela fica segura, né? Que a mamãe está lá, mas ela está sendo tratada, ela vai voltar. É isso. É isso que a gente fala com as crianças. Não, tá bom, obrigada. Eu acho assim, de tudo que você falou, né, fica aquela frase que você disse desde o começo, que tem que falar a verdade. Verdade protege. Que a verdade protege. Protege. Eu acho que isso aí a gente tem que refletir. Cada caso é um caso, né, Cristine? Cada caso tem as suas características, suas dificuldades. O pai mora com a mãe, não mora, já separou. Enfim, são situações novas. Cada caso a gente lida com muito amor. E amor é tudo, isso vou dizer. Essa relação amorosa, de escuta, de acolhimento, isso é amor. Isso é autoestima. Está faltando, porque o jovem que tem autoestima, né? O que acontece? Ele vai crescer com autoconfiança também, né? Isso é importante. A autoconfiança, se ele tem esse anteparo, a família, ele confia naquele pai, ele confia, mesmo que eles se separaram, mas ele confia, então ele tem segurança para ter autoconfiança, né?
A gente pode ficar aqui, né, conversando com ela, ó, um papo aí no outro, um papo aí no outro, né? E eu quero mostrar o que eu ganhei de presente da Gilce, que legal. Vou ler, depois eu vou contar pra você, ó, senta aí que eu vou mostrar ali. Senta e conversa. Adorei, Gilce, obrigada. Ela tá relançando agora, lançando, né? Lançando oficialmente. Muito Mas legal. até eu ia te dizer, são 121 temas sobre as questões e conflitos da adolescência. Quando eu comecei esse livro, era só 50, viu, Cristina? Eu falei, não, 50 questões já é suficiente. À medida que eu fui pesquisando, eu não parava mais. Falei, nossa, agora no final eu tive que parar, porque dava 121 temas. Mas dá para fazer mais, hein? Eu que já tive filho adolescente, dá para fazer, enfim, né, Cris? Mas assim, isso aí, a ideia disso assim, é para educadores, é para os pais, até os adolescentes gostam muito. E abre muita conversa com os pais, né? Algumas mães falaram, nossa, depois que eu peguei esse livro, mostrei para o meu adolescente, eu estou conseguindo conversar um monte de questões com ele, né? E tá certo. Os pais precisam estar informados sobre tudo. Mas e como eles podem proceder? Se precisar de um psicólogo, tudo bem. Se precisar de um psiquiatra, tudo bem. O importante é eles estarem presentes na vida dos seus adolescentes. Você acha que, antes da gente encerrar nosso papo, você acha que é importante que crianças ou adolescentes tenham algum acompanhamento especial durante o tratamento de saúde de uma pessoa da família? Sim, porque desmorona um pouco a família, né? A família adoece, como eu te falei também, com essas questões. Ninguém fica doente sozinho. E um psicólogo, né, ou um ludoterapeuta pode ajudar a criança naquela passagem, porque a gente não sabe onde vai dar. E o adolescente também precisa, todos precisam, inclusive os adultos, os que estão convivendo com aquilo. Então, eu imagino que no hospital, por exemplo, no hospital, existe, né, uma equipe, a equipe que cuida, os pais e a criança, e alguém que possa estar conversando, né, com essas pessoas também, dando força e esperança, né? A gente tem sempre que pensar no melhor. Qual é o recado que você quer dar para aquela câmera lá? Olha, todo mundo que está vendo a gente. Nós falamos tantas coisas, nós falamos muitas coisas, mas falando de adolescentes, é muito importante você estar com o seu adolescente, conversando com ele, senta e conversa, esse é o tema. E as dúvidas que ele tem, se ele não quer falar sobre o assunto que está pegando na vida dele, fica do lado, mesmo assim. Ele precisa confiar em você. A sua presença é importante, a do pai e da mãe, para dias melhores, tá? E passa, gente, porque meus filhos já não são mais adolescentes e passou. Olha, não foi fácil. Não foi fácil. Não. E nós fomos adolescentes um dia também, a gente sabe da dificuldade. Isso aí. Gilce, obrigada. Nada. E até a próxima. Até a próxima.